Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para mais um dia da nossa leitura, né? Como tem sido bênção para minha vida esse tempo aqui com a leitura, com o devocional. Deus tem ministrado de forma muito diferente esse ano na minha vida, fazendo essa leitura em ordem cronológica. Espero que vocês que estejam, né, também fazendo junto comigo, estejam sendo então edificados também com esse devocional, com essa leitura desse ano. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura. Pai, nós te damos graças, te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, nas pessoas que eu amo, Senhor, que estão próximas a mim, nos meus amigos, nos meus irmãos em Cristo, as pessoas no meu trabalho, Pai, todas as pessoas que nos rodeiam, Senhor. Muito obrigado pelo trabalhar que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito em nós. E por isso, Senhor, nós nos alegramos em Ti. Por isso nós ficamos muito felizes pela construção, pelo edifício espiritual que nós temos construído. Obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda cada dia mais a compreender e entender todo o propósito da Escritura, toda essa linha cronológica do tempo que o Senhor tem escrito já há tanto tempo, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela construção que o Senhor fez na palavra também, para que nós pudéssemos compreender o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Obrigada, Jesus, nos ajuda nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então, a gente vai fazer um meio a meio hoje, né? A gente tem tanto um trecho do Reino do Norte e a gente tem um trecho do Reino do Sul também. Hoje vai ter o meio a meio, né? Metade no Reino do Norte, metade no Reino do Sul. A gente vai começar com o Reino do Sul, com Judá ainda, que foi o que a gente terminou ontem. A gente vai começar com uma primeira leitura a respeito do Reino do Sul. E depois a gente vai para o Reino do Norte, então, tá bom? Então vamos lá para o Reino do Sul. Acás copia o altar de Damasco, a paganização de Jerusalém. Então eles se tornam como os pagãos, né? Segundo Reis, capítulo 16, versículo 10 ao 18, é a nossa primeira leitura de hoje. Diz assim: Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias o modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: No altar grande ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Esse mesmo versículo, na verdade, ou o início desse versículo, está também em 2 Crônicas 28, 20 ao 25. Eu vou ler e a gente já vai comentar. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problema em vez de ajudá-lo.
Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, com essas duas leituras, a gente compreende o que o rei Acaz, lá no Reino do Sul, faz nesse momento. Por isso que ele se tornou um rei mau, né? Dentro dessa genealogia, né? Dentro dessa cronologia ali do Reino do Sul, de Judá e Jerusalém. Ele simplesmente vai a Damasco buscar ajuda, né? Do rei da Assíria e pega o exemplo do altar de sacrifícios que existia em Damasco e traz esse tipo de altar para Jerusalém e o coloca no templo. Então, além de adorar outros deuses, ele então retira todos os utensílios mais importantes ali do seu devido lugar. O altar de bronze, né? Era a pia, na verdade, de bronze, e todos os utensílios que ficavam na frente ali do altar. O texto está falando aqui para nós que Acaz ele retira e coloca somente esse altar que ele mandou o sacerdote Urias construir. Gente, era tamanha o distanciamento, o afastamento do Senhor desse povo, que o próprio sacerdote ele obedece mais ao rei do que ao próprio Senhor que o tinha instituído como sacerdote. Se percebe que a desobediência aos mandamentos do Senhor, a própria palavra, o distanciamento mesmo desse povo estava tão grande que eles faziam isso de forma tão natural, de forma tão tranquila, que eles achavam que eles estavam agradando aos deuses. E eram os deuses então que iam ajudá-lo nesse momento. É isso que a palavra está falando, que Acaz achou que os deuses da Síria, que estavam ali ajudando a Assíria, iria ajudá-lo também nesse momento de confronto ou de batalha, se eles viessem contra ele. E é por isso que ele faz então isso, trazendo esse altar, o modelo, né, na verdade, do altar de Damasco para dentro de Jerusalém. E fora isso, ele coloca altares em cada esquina de Jerusalém. Pensa, total prostituição espiritual no meio de todo o povo de Judá e Jerusalém. Vamos continuar aqui dentro do Reino do Sul, porque a gente vai falar sobre Ezequias agora, né? Que é o rei que vai entrar em seguida de Acaz. Vamos pegar aqui então. Ezequias começa a reinar, nesse momento a gente vai ver. Ele fica 29 anos, ele é muito bom e ele entra no terceiro ano de Oséias. Nós já vamos ver já Oséias vai ser o novo rei do Reino do Norte. A gente vai ver já. Então vamos ver como é que ele faz aqui. Primeiro, Ezequias começa reinando em parceria com Acaz e em seguida é que ele toma realmente o poder. Ezequias então vai começar a reinar no Reino do Sul em seguida de Acaz. O governo em parceria com Acaz, então ele começa a reinar no ano 727 até o ano 717 mais ou menos, né, junto com Acaz. Sua virtude trouxe avivamento. Olha a diferença entre Ezequias e Acaz. Nós vamos ver rapidamente aqui como as coisas mudam, né, de acordo com o rei que é temente ao Senhor. No segundo Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6, esse primeiro texto. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele.
Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. É isso mesmo, vai até aqui. Aí a gente já pula para 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29, versículo 1 e 2. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então, a palavra é clara em dizer que Ezequias, ele toma então o trono de Judá e Jerusalém, e ele é totalmente ao contrário, né, do seu pai Acás. Ele justamente faz a limpa novamente em todo Judá e Jerusalém a respeito de qualquer altar idólatra, de qualquer adoração a outros deuses. Então ele traz novamente o temor do Senhor, a obediência aos mandamentos do Senhor para Judá e Jerusalém. E isso traz toda a prosperidade que a gente vai ver nesse momento para o reino de Judá e Jerusalém. Vocês percebem como, conforme a gente foi caminhando aqui na leitura, que a gente foi vendo os reis, tanto do norte quanto do sul, a gente vai vendo homens traçando o seu próprio futuro, ou futuro, na verdade, de toda a nação, né? Porque depende muito realmente do rei que está no poder, atrair a presença de Deus ou afastar a presença de Deus. Atrair a bênção de Deus através da obediência ou afastar a presença de Deus através da desobediência. Então a gente percebe isso nitidamente ao longo da cronologia dos reis de Israel. E com Ezequias não foi diferente. Então, a purificação e a nova consagração do templo. Vamos ver o que Ezequias faz nesse momento. 2 Crônicas 29, a partir do versículo 3 até o 19. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local de habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá, sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, dentre os descendentes de Gerson, dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Jedutum, Semaias e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá haviam, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia.
Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Então, ele restaura, essa que é a verdade. Ele pede, chama, os levitas e os sacerdotes e diga: vamos começar primeiro pelo templo do Senhor. Então comecem de dentro para fora, limpando, tirando tudo que é impuro, tudo que foi colocado através da adoração a outros deuses, todos os utensílios, todas as peças que entraram para dentro do templo e que não fazem parte desse santuário, que não fazem parte da adoração ao Senhor. E isso fará com que nós purifiquemos então o santuário do Senhor. Isso fala também da nossa vida, Quando nós nos convertemos ao Senhor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a limpar de dentro para fora. Então isso já traz à nossa memória esse princípio, de limpar tudo aquilo que foi entulhado, de limpar, de tirar tudo aquilo que foi colocado através de idolatria, através de feitiçaria, através de adoração a outros deuses, porque assim nós vamos estar purificando o templo do Senhor, a morada do Senhor, Hoje somos nós, é o nosso corpo. Mas aqui o rei Ezequias pede para limpar o templo, porque esse era o lugar onde Israel iria para adorar ao Senhor. Então eles fazem isso. Último texto do Reino do Sul hoje, a adoração no templo é restaurada. Então limpou o templo, agora então a adoração pode ser restaurada. Está lá em 2 Crônicas 29, do versículo 20 ao 36. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e o do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som de cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarde e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade.
oferecidos com a gordura das ofertas da comunidade, de comunhão, e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Gente, como é maravilhoso ler isso, como é bom ver alguém se levantando para instituir o culto que agrada ao Senhor, para restabelecer, né, aquele culto, aquele momento de verdadeira adoração ao único Deus. Quando se entende o que está escrito na palavra, quando se sabe o propósito de cada instrumento, de cada pessoa, de cada lugar dentro do tabernáculo, dentro do santuário, quando se entende que aquilo é para o Senhor, é para agradar ao Senhor em obediência. Então a gente vê que Ezequias restaura cada coisa, inclusive o louvor através dos levitas, com cornetas e com instrumentos que Davi havia deixado, instituído para o louvor da glória de Deus. Eles falam que eles cantavam o que Davi e o que Asaf havia deixado, que nada mais é do que os salmos, né? Os salmos eram cânticos que eles cantavam em louvor ao Senhor, cantando a história de Israel, cantando os acontecimentos, cada situação que Israel foi passando. Esses levitas, esses homens, esses videntes, esses profetas criavam então cânticos que adoravam, que clamavam, que se regozijavam, que lamentavam diante do Senhor. Então, para cada situação, haviam cânticos que eles expressavam a alegria e o que Deus estava fazendo na vida deles. E foi assim que eles fizeram. Então, eles restauraram nesse momento não só o templo, não só tiraram a impureza, mas restabeleceram o culto, restabeleceram o que Deus então desejava que seu povo fizesse, adorá-lo em espírito e em verdade. Agora vamos para o Reino do Norte. O Reino do Norte, a gente tem algumas situações acontecendo desde lá do momento em que Acaz ainda está no poder, né? Então, desde que Acaz ainda está no poder, a gente tem Peca assassinado por Oséias, porque Oséias já vai entrar agora aqui em seguida, né? A gente vê isso falando já no texto aqui de Acaz, que Oséias está reinando, já no 3º ano de Oséias, mas a gente vai ver aqui então esse assassinato de Peca, que é o rei que está lá no Reino do Norte, e que entra então Oséias no lugar dele. 2 Reis, capítulo 15, do versículo 31 e 30. É o 31 primeiro e depois o 30, tá, gente? Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Então Oséias vai entrar agora no poder. Ele vai reinar 9 anos no Reino do Norte. Ele é mau também, e ele entra justamente no 12º ano do rei Acaz, ok? Então, uma vida de pecado, assim como todos os outros, né? 2 Reis 17, versículo 1 e 2. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Nesse momento tem uma troca também de reinado lá na Síria, a Síria com letra A. Salmaneser V sucede a Tiglat-Pileser III. Então entra um outro rei também lá na Síria chamado Salmaneser V. Mensagem dos profetas para o reino aí do norte, né? Isaías capítulo 28, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o Isaías 28, depois Oséias 5 e Oséias 6. Os dois profetas vão falar nesse momento. O destino de Efraim, primeiro Isaías 28, diz assim: ai daquela coroa, situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante.
ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como um figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será como uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que Isaías está tentando ensinar? Eles perguntam: a quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, a qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhe dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, dia e de noite. A compreensão desta mensagem te trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará a sua ira, como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeiras, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém,
o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas das trilhadeiras sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Deus está falando com Efraim, o destino de Efraim, que na verdade é o reino do norte, lá em cima, né? O território de Efraim. Deus está trazendo juízo, Deus está trazendo uma palavra de juízo sobre Efraim. Ainda Oséias também falando com Efraim, gente. Vamos continuar lendo aqui. Tudo isso está falando sobre um julgamento, né? Sobre uma mensagem que Efraim entenderia nesse momento, porque eles haviam realmente se distanciado. Quando vai falar que, inclusive eu estou dando um estudo, né, sobre o falar em línguas, e esse texto de Isaías 28 é um texto para a gente meditar, justamente compreendendo o que Deus está falando sobre a forma com que ele vai falar com o seu povo. De que forma Deus então conseguiria falar ao seu povo se não fosse através de profetas e sacerdotes? Porque ele está dizendo que esse canal, né, que são os sacerdotes e os profetas, eles estão sujos, eles estão entupidos, né? O canal que Deus poderia usar para falar com o seu povo, as pessoas que Deus poderia usar para começar a ensinar o seu povo, a trilhar um novo caminho, a sair dessa prostituição espiritual, a sair desse lamaçal do pecado, esse canal também estava obstruído, que eram os sacerdotes e os profetas. Então, quando a gente vai vendo aqui, a partir do versículo 7, ele vai falar que eles estão cambaleando, que eles estão cheios de vinho, que eles estão bêbados, que as mesas estão cheias de vômitos, né? Então, eles não têm condições físicas, eles não têm condições espirituais de dar conselhos, de ensinar os decretos do Senhor, porque eles estão extremamente desviados de todo o propósito. Eles estão totalmente fora da direção e do propósito de Deus com a sua vida devassa, com a sua vida de pecado, com a sua vida totalmente longe do Senhor. E esses sacerdotes de Efraim não eram sacerdotes reais, né, da linhagem de Arão, mas eram sacerdotes que o próprio Jeroboão primeiro, lá no início do Reino do Norte, já instituiu como sacerdotes do Senhor lá no Reino do Norte. Então, havia uma destruição total a respeito dos preceitos e da lei do Senhor, e esses homens estão totalmente fora da presença de Deus no que diz respeito ao ensino e à palavra profética. Eles tinham uma boca totalmente cheia de palavras que não vinham de Deus, de ensinos que não vinham de Deus. E aí o Senhor pergunta de que forma, né, que ele iria ensinar então o seu povo. E aí ele fala, a partir do versículo 11, é um texto maravilhoso para a gente entender de que maneira Deus então voltaria a falar com o seu povo, tanto Israel quanto nós hoje os gentios. Aí ele fala que ele falaria conosco, pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Então, através da língua estranha, através do falar em línguas hoje do Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós, é que a palavra de Deus ela é ensinada, a palavra de Deus ela é ministrada no nosso espírito, não mais através de homens, não mais através de sacerdotes da linhagem de Arão, mas o próprio Espírito Santo hoje que habita em nós, é Ele quem nos ensina todas as coisas. E é justamente através do falar em línguas que a gente consegue então receber esse ensino que vem da parte de Deus no nosso espírito, e o nosso espírito então decodifica para nós compreendermos os mistérios e a palavra de Deus. Então, quando a gente compreende que existe uma forma hoje que Deus ensina ao seu povo, que Deus está falando conosco, e essa forma é através do falar em línguas, é através das línguas estranhas, como a palavra está dizendo aqui. Este é o descanso, ele vai continuar dizendo. A forma com que nós hoje, gentios e judeus, descansamos em Deus, para que o Espírito Santo nos ensine, nos leve a esse processo de santificação e de reconciliação com o Senhor, é através do falar em línguas. Quem tiver dúvida, quem não conhece sobre isso, eu estou gravando um estudo específico sobre o falar em línguas
de um livro do pastor Luciano Subirá, que também está aí no canal, liberado, já estou na 10ª aula, então dá um pulinho lá, dá uma olhada, fala sobre o falar em línguas, tintim por tintim, eu explico isso dentro das escrituras, então fica bem mais fácil para você compreender essa ferramenta tão poderosa, essa chave espiritual que o Senhor tem dado para o seu povo. E ele disse aqui que ele faria isso, que seria dessa forma que ele falaria a este povo, tanto Israel quanto os gentios hoje na nova aliança, ok? Vamos continuar aqui? Então agora é Oséias, né? Oséias capítulo 5 e depois Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 5 e depois Oséias capítulo 6. Oséias também está falando contra Efraim. Ele está trazendo essa palavra profética também contra o reino do norte. Diz assim: ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real, esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição e Israel se corrompeu. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles, traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora, suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Avém. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Mais uma vez, o Senhor está dizendo o que ele vai fazer. E Deus está dizendo para Efraim, para o reino do norte, e também para Judá, que é ele quem vai trazer o inimigo, né? O reino do norte, lá em cima, a Síria, que vai ser esse dominador. Mas é o Senhor quem está no controle de tudo isso. Quando nós fizemos o estudo de escatologia, a gente falou bastante sobre isso. Deus não perdeu o controle em nenhum momento, tanto nesse período de Israel e de Judá, quanto nos últimos dias, com a volta de Cristo. Todos os acontecimentos têm a mão do Senhor atraindo os inimigos, destruindo aquilo que precisa ser destruído, trazendo ruína, trazendo fome, trazendo peste, trazendo enfermidade. Tudo isso vem do Senhor. Não se enganem, a palavra está dizendo que é Deus quem está trazendo tudo isso para trazer juízo sobre a terra. A sua ira está sobre o seu povo. Por quê? Porque eles se desviaram do Senhor. O Senhor está dizendo isso. Olha o que ele diz no versículo 14 e aí no 15. É o melhor de todos aqui desses Oséias capítulo 5, na minha opinião. 14. Pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Olha o que ele fala no 15.
Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. O Senhor disse que Ele vai vir despedaçar o seu povo. Eles serão levados sem que ninguém possa livrá-los. Então eles vão ser levados para o exílio. Eles vão ser espalhados sobre a terra. E aí o Senhor diz, então eu voltarei para o meu lugar. Então está falando da morte de Jesus, que isso traz esse despedaçar do seu povo, a dispersão, né, que acontece ali em Jerusalém e também em todo Israel. E ele diz que ele volta para o lugar dele, então ele se assenta à destra do Pai e ele volta depois que todo mundo então que buscar, né, ansiosamente a sua face. Então Jesus vai voltar sim, ele vai voltar para terminar aquilo que ele já começou. E ele não virá mais como um cordeiro, mas ele virá como um grande leão, como o leão da tribo de Judá. E ele vai vir trazer esse juízo. Oséias capítulo 6 agora, para a gente terminar nossa leitura de hoje. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nascer o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinado uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Então, o Senhor está trazendo esse alerta, né, nesse momento do capítulo 6. Ele diz, se voltem, né, para o Senhor. O que Deus está querendo não é holocaustos, mas é obediência. Deus nunca pediu sacrifícios, gente, de verdade. Deus institui os sacrifícios para que o povo tivesse uma maneira de se reconciliar com Ele. Mas os sacrifícios, eles só foram colocados para Israel por causa da desobediência, por causa do pecado. Porque o que Deus sempre desejou do seu povo era obediência. Porque através da obediência, eles não precisariam sacrificar em nada. Eles teriam uma vida extremamente próspera, abundante, de relacionamento com Deus. Então, quando o Senhor diz aqui, né, no versículo 6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, o que Deus deseja é que eu tenha uma vida de conhecimento dele, né, de relacionamento, e muito mais que isso, que eu tenha uma vida de misericórdia com o meu irmão, de vida com Deus também com o meu irmão, de ter a palavra de Deus como princípio de justiça para a minha vida com o próximo. Porque o mandamento do Senhor é um só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, o mandamento do Senhor, ele se resume exatamente nisso, em conhecer a Deus, em se relacionar com Ele e também ter um relacionamento justo e de irmandade mesmo com o meu próximo. Nós somos uma grande família de Deus e Deus deseja isso para nós de forma bem visível, né, dentro da palavra. Deus nunca desejou sacrifícios, Deus nunca desejou holocaustos. Ele deseja que seu povo obedeça a Ele e isso já vai ser extremamente suficiente.
Amém, queridos? Então, nossa leitura do dia 4 termina aqui e a gente vai continuar. Reino do Sul, Reino do Norte estão caminhando para o cumprimento das profecias dos profetas maiores, dos profetas menores. Deus está trazendo o cumprimento de cada uma das profecias ao longo dessa nossa jornada aqui desses reis, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, para que a palavra dele se cumpra, para que a gente consiga ver essa maneira de Deus trabalhar, de como vai ser a volta de Jesus, de como o anticristo está passeando ao longo da história da humanidade e a gente muitas vezes nem percebe. Então nós teremos sim o fechamento de tudo isso com a volta de Cristo, mas ao longo da história da humanidade Deus já foi mostrando, esse filme já foi mostrado algumas vezes ao longo desses quase 6.000 anos que Israel já conta. Eles estão no ano 5.783, se não me engano, né? Então são quase 6.000 anos já que Israel existe, que essa ordem cronológica está sendo escrita e Deus está mostrando como é que vai ser o fim de todas as coisas, como foi o começo, como foi o meio e como vai ser o fim. Tudo já está escrito, Deus já conhece e já fez todas as coisas. Amém, queridos? Deus abençoe, gente. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui gravando novamente a nossa leitura em nome de Jesus.